Olá pessoal, tudo bom? Então, para a gente não perder o costume, né? Hoje eu trouxe uma frase para vocês do filme A Procura da Felicidade. Não deixem que lhe façam pensar que você não é capaz de fazer algo, porque essa pessoa não consegue fazer. Se você deseja alguma coisa, se quer realmente, lute por isso e ponto final. E um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei em que período vocês estão assistindo a aula aí, certo? E vamos lá para nossa aula de mamíferos eutérios hoje, certo? Então a gente já falou sobre os mamíferos em geral, nós falamos sobre os mamíferos monotremados, sobre os marsupiais e hoje nós vamos falar sobre o grande grupo dos mamíferos eutérios. Então, só para a gente relembrar o que são mamíferos. Mamíferos constituem uma classe dos animais vertebrados que se caracterizam pela presença de glândulas mamárias nas fêmeas que produzem leite para a alimentação dos filhotes e a presença de pelos ou cabelos, certo? São homeotérmicos, ou seja, de sangue quente. Os eutérios são vivíparos com placenta desenvolvida, o que garante o completo desenvolvimento do novo indivíduo dentro do organismo materno. Constitui o maior grupo de mamíferos. Então nós temos ali os edentatas, os polidotas, os lagomorfas, roidentia, macrocilídea, os primatas, sadentia, quiróptera, dermóptera, insetívora, credonta, carnívora, condilarta, artiodáctila, cetáceos, tubulidentas, os perissodáctilos, os iracoídeos, sirênios, desmóstilhas, embritófoda e povocídia. Então, nós vamos falar sobre alguns hoje, tá bom? Os outros a gente vai falar na próxima aula. Hoje nós vamos falar sobre algumas ordens dos mamíferos. Começando lá pelos xenartros. Então, os xenartros, eles vão ter uma dentição incompleta. Eles não apresentam os caninos, nem os incisivos. Tem só os molares, que são pouco fortes. Os desdentados, que como também são chamados, né? Então é xenartros ou desdentados. Possuem garras nos dedos e têm movimentos lentos, sendo herbívoros. Então nós temos ali os tamanduás, os tatus e as preguiças. Ali nós temos uma preguiça. Eu acho maravilhosa uma preguiça. Eu vi uma vez um vídeo de uma rodovia onde o cara parou o carro para esperar uma preguiça atravessar o asfalto. E daí todos os carros foram parando para ver esse momento. É muito lindo. Ali o Tatu Galinha. Quem já assistiu o filme... esqueci o nome do filme agora. É do coelho lá, da coelha, que é uma policial. E esse cara, ele tá lá, muita pressa, e o cara lá contando piada de um pingo lá. É muito legal esse filme. Eu gosto, né? Os lagomorfos são parecidos com os roedores, também roem, né? Possuem dentes, os incisivos bem proeminentes, né? Que tá o exemplo ali, os coelhos. Ali uma lebre. E essa lebre, quem já assistiu o filme Guardiões, né? Tem ali. E o coelho da Alice. Eu adoro a Alice, né? Roedores. Os roedores, ou também chamados de grupo Rendata, tem mais de 2.000 ou 4,5 mil espécies conhecidas dentro dos mamíferos. Neles, os incisivos crescem continuamente e o ato de roer desgasta os dentes. Por isso que eles roem, né? Desgasta ali os incisivos, daí cresce de novo.
Então, por isso que compensa esse seu contínuo crescimento. Ali nós teríamos os ratos, os esquilos, os castores, as cutias e as pacas. Ali os esquilinhos e uma marmota. Alvin e os esquilos. E tinha também o filme do rato lá, que eu não coloquei, né? Um ratinho encrenqueiro. Espetacular. Carnívoros são predadores com dentes especializados para rasgar e perfurar a presa. Podem ser terrestres ou aquáticos. Por exemplo, ali nós vamos ter o cão, a onça pintada, o gato, a foca, o leão marinho e o leão mesmo, né? Ali nós temos o lobo-guará, que é característico aqui da nossa região, né, do Paraná. Maravilhoso. Um urso polar, que, coitado, está quase entrando em extinção, né, devido ao derretimento das geleiras polares. E as morsas. Aqui nós temos o Alex e o Simba, do Rei Leão. E o seu Leôncio. Quem já assistiu Pica-Pau aí sabe do seu Leôncio, né? Insetívoros. Os insetívoros vão ser mamíferos com focinho longo e pontiagudo, que comem principalmente os insetos. Então aqui nós temos o ouriço cacheiro e a toupeira nariz de estrela. Eu acho muito estranha a cara dessa toupeira, que cava lá na América do Norte. Ela tem uma cara meio estranha, né? Ela tá dentro dos animais mais estranhos. Eu tava vendo na internet isso, a hora que eu tava preparando a aula ontem à noite. E eles falam bastante, tem bastante imagem dela nos animais mais estranhos, assim. Ali o desenho da Kim e tá ali a toupeira. Primatas. Os primatas, eles vão ser mamíferos que possuem mãos e pés, cada um com 5 dedos distintos, por isso que nós estamos dentro, né, do grupo dos primatas. E esse polegar opositor foi o que deu assim a maior característica de evolução para os primatas, porque antes era isso. Agora não, agora com o polegar opositor a gente consegue agarrar de maneira eficiente todas as coisas, certo? Então isso que ali é a firmeza e a precisão para manipular alguns objetos. Seus olhos, na maioria das vezes, estão voltados para frente. Então ali nós temos os seres humanos e os macacos. E aqui só para confundir a cabeça de vocês, né? Um carnívoro muito violento e outro carnívoro muito violento. Ele ficou errado aqui, tá? É só para dizer para vocês que são carnívoros. Mas é que eu queria colocar eles perto do bebezinho. Ali nós temos o gorila da montanha. Lembra que a gente comentou até em sala, se não me engano, da criança que caiu na jaula de um gorila. E o gorila arrastou ele porque ele estava protegendo, era um instinto de proteção que ele estava tendo com a criança. Mas acabaram culpando, né? Culpando não, acabaram julgando muito esse gorila, porque ele ficou arrastando a criança de um lado para o outro. E se não me engano, eles sacrificaram o gorila, que estava numa jaula, o que já não é certo, que estava sendo visto por muitas pessoas, e uma criança caiu lá. Essa questão ela gera muita polêmica, né? Porque muita gente ficou contra os pais da criança terem soltado a criança, mas ao mesmo tempo uma criança tão ligeirinha, né? Foi uma coisa assim bem tensa que aconteceu. Ali nós temos o George o Curioso
E o filme que eu sou apaixonada da continuação do Quatro Vidas de um Cão. E o Gato da Alice. Que os dois, né, entram dentro dos carnívoros, não esqueçam disso. Por mais que o gato da Alice tenha todos os dentes do mesmo tamanho ali, né, naquela boca enorme, os dois são carnívoros, tanto aqui o cachorrinho quanto o gato. E o gato do Shrek. Ordem Quiróptera. Os quirópteros, eles vão ter as mãos dos quirópteros. Então, o que vai acontecer? Os dedos, eles são bem longos, né? As falanges, elas são bem alongadas. E entre as falanges vai ter uma membrana interdigital. Essa membrana, ela vai formar a asa do morcego, para que ele possa voar, certo? Muita gente tem medo de morcego, mas de uma média assim de umas 50 espécies, apenas 3 são hematófagas. E geralmente o morcego não tem a raiva. Ele adquire a raiva quando ele morde outro animal que tem a raiva, certo? Aqui nós temos um morcego. As asas deles são bem maiores, a envergadura das asas, né, é bem maior que o corpo deles. Geralmente os morcegos são bem pequenos. Aqui dá pra ver. Os morcegos bem titicos. Morcego nariz de porco, morcego nariz de porco de Kiti. E um exemplo de morcego, né, em filmes é o morcego do Hotel Transilvânia. Os artiodáctilos possuem o casco formado por 2 ou 4 dedos modificados. Então, nós temos o boi, o porco, a cabra, o camelo, o veado e a girafa. Ali nós temos o veado, né? Aqui um hipopótamo, que é artiodáctilo também. O porco. Aqui o melman, do Madagascar, e o Melman e a Glória, que os dois são artiodáctilos. E o Baby, não sei se vocês já assistiram o filme do Baby, é muito bonitinho. Cetáceos. Cetáceos são mamíferos aquáticos, né? Seus membros anteriores se transformam em nadadeiras e as narinas se localizam no dorso da cabeça, por onde ela espirra aquela água, certo? Então aqui nós temos o exemplo, os golfinhos e as orcas e o boto, que não deixa de ser um golfinho. E ali é a cachalote. E a pérola, que é a filha do sirigueijo, que é uma cachalote. Os perissodáctilos. Perissodáctilos, eles possuem cascos formados por 1, 3 ou 5 dedos modificados. Nesse exemplo aqui, nós teríamos o cavalo, o burro, o rinoceronte, a zebra e as antas. Ali nós temos a anta, o cavalo, a zebra e os rinocerontes. O burro do Shrek. E não é da época de vocês, né? É da minha época de criança, do desenho O Cavalo de Fogo. Eu lembro até hoje a música. Quase finalizando, nós temos os sirênios. Dentro dos sirênios, nós vamos ter os mamíferos aquáticos com membros anteriores em forma de nadadeira também, do mesmo jeito lá que os cetáceos. Mas a diferença é que as narinas se localizam na face e não lá no dorso, né? E aqui nós temos o peixe-boi, que é um sirênio. E para finalizar, nós vamos ter os proboscídeos. Os proboscídeos são os elefantes, né, os maiores mamíferos terrestres, com até 4 metros de altura e 6 toneladas. Possuem uma tromba grande e musculosa, uma transformação do lábio que situa-se lá no nariz.
A tromba é flexível e auxilia a manipulação dos alimentos, que são então levados até a boca. Eles pegam com a tromba e levam o alimento para a boca. Tem alguns que fazem até tipo um balancinho com a tromba para os filhotes. Coisa de filme, né? Mais. Os dentes são incisivos e podem crescer muito e se projetar para fora da boca, constituindo as presas. E na maioria das vezes tem até um filme, não é um filme, é uma música do Michael Jackson que ele utiliza assim animais, catástrofes assim, e na África ele mostra a imagem de um elefante sendo morto, apenas para retirar esses dentes que saem para fora do corpo ali, que é o marfim. Então eles matam um elefante desse tamanho apenas por causa de dinheiro. Isso é uma coisa assim que acaba com a gente, né? De pensar que tem muito animal entrando em extinção apenas por causa de pessoas ignorantes, em que o dinheiro é tudo na vida. Certo? Ali nós temos o elefante. O elefante ele tem uma memória espetacular. E ele não é tão domesticado, assim, ele não é tão dócil, né? Tanto que em circos, os elefantes têm até uma imagem que mostra um elefante pequenininho, né, filhote, ele sendo preso numa cadeira. E daí ele vai crescendo desse jeito, e daí tá lá um elefante enorme, né, adulto, com 6 toneladas, com uma cordinha amarrada numa cadeira. E ele foi ensinado que assim ele ficaria preso. E ele fica preso mesmo. Porque ele foi condicionado a acreditar nisso. E os elefantes eram muito judiados. Não só os elefantes, né? Todos os animais em geral e muitos mamíferos. Eles faziam parte dos circos antigamente. E eles eram muito, muito judiados mesmo. Arrancavam presas, arrancavam garras, queimavam as patas dianteiras para que eles ficassem apenas nas patas traseiras. Vou falar para vocês em uma outra aula com relação a isso, tá? E o melhor exemplo de proboscídio é o filme do Dumbo. Não sei se vocês já assistiram, eu assisti esses dias o filme do Dumbo. Já tinha assistido em desenho, né? Mas o filme é maravilhoso, é a coisa mais linda. Certo, pessoal? Muito obrigada pela nossa aula de hoje. E na próxima aula eu vou finalizar esses grupos dos mamíferos. Beijo grande, até mais!